A ferramenta Compare Empresas e Papéis foi criada especificamente para construirmos tabelas comparativas de qualquer ação que desejarmos. Rankings, gráficos e até estudos históricos é possível fazer nessa ferramenta. Esse vai ser o tema do nosso Dominando com Dinheiro de hoje. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e vamos direto para a tela da Com Dinheiro. Aqui na Com Dinheiro a gente vai no menu Ações e aqui na segunda coluna Fundamentalista a gente vai em Compare Empresas e Papéis. E de cara eu já tenho uma consulta base aqui que a ferramenta me dá. Basicamente a gente lê essa base de dados dessa forma. Aqui a gente vai colocar os papéis, Petro 4 e Vale 3, por exemplo, que já foi imputado para mim. Aqui os indicadores, nesse caso receita líquida, lucro líquido e EBITDA. E a base de dados fica aqui embaixo. Então a gente tem nas linhas as empresas e nas colunas os indicadores. Veja que receita líquida está aqui, lucro líquido está aqui, o EBITDA está aqui. Essas outras informações aqui são algumas observações a mais para a gente se situar sobre esses indicadores. Então vamos criar uma base de dados nossa aqui, por exemplo, com várias empresas de energia aqui do Brasil. Então eu vou tirar essas empresas que estão aqui. Eu vou colocar Elet 3 e CPFE3, por exemplo. Tique azul para carregar a consulta. Veja que eu coloquei as ações separadas por espaço, então se eu quisesse colocar mais uma empresa aqui, por exemplo, se eu escrevesse Engie, ele já vai buscar na nossa base de dados todas as empresas que tem, ou no ticker ou no nome, a palavra Engie. E ele buscou e viu que é Engie 3, cliquei uma vez, ele já substitui para mim e já dá um espaço aqui. Perceba que a base de dados vai aumentando. Quanto mais ativos que eu coloco, maior a minha base de dados. E aqui eu quero colocar um indicador de índice preço-lucro, né? O PL, por exemplo. Então, se eu vir aqui em indicadores, clicar uma vez, ele abre uma caixinha para mim, me dando todos os indicadores, as classes de indicadores possíveis aqui. Ou eu posso vir aqui em todos os indicadores, cliquei uma vez, ele me mostra todos os indicadores. Eu poderia dar um Ctrl F aqui e colocar, por exemplo, índice preço-lucro. Ele já me mostra, no caso, um indicador de índice preço-lucro e uma função de índice preço-lucro. Nesse caso, eu vou só clicar uma vez nesse indicador IPL aqui. Se eu clicar uma vez, nada acontece. Se eu subir lá para cima, ele adicionou esse indicador IPL aqui no meu campo de indicadores. Vou fechar aqui, tique azul para carregar a consulta. E agora eu tenho aqui uma coluna do preço-lucro de todas as ações da minha base. Posso também escrever, se eu separar por espaço, eu colocar ROIC e ROIC aqui, e dar um tique azul, ele também adiciona essas duas colunas para mim, me dando a informação para todas essas empresas. Legal, e o botão de opções aqui, tem algumas opções interessantes, eu vou passar por algumas. Por exemplo, incluir variáveis de controle. Então, essas variáveis de controle que a gente está vendo aqui, eu quero tirar elas. Então, se eu clicar no botão de opções e de esticar, incluir variáveis de controle, dar um tique azul, agora eu tenho uma base de dados um pouco mais limpa. E calma, se eu quisesse alguma daquelas informações, por exemplo, data análise e data underline demonstração, por exemplo, eu posso simplesmente colocar esses indicadores aqui e ele vai aumentando a minha base de dados também. Agora eu vou deixar essa base de dados maior, vou pegar todas as empresas que eu tinha pré-selecionado aqui, vou selecionar tudo, deletar, dar um Ctrl V, eu tenho agora um monte de empresa aqui de energia e eu vou fazer uma comparação enorme com elas. Então, se eu quisesse criar um ranking, por exemplo, da empresa com maior receita líquida, se eu clicar uma vez eu classifico do menor para o maior, cliquei de novo, classifiquei do maior para o menor. Eu posso fazer isso com qualquer indicador. Por exemplo, o PL, a gente quer ver PLs baixos, né? Então, se eu clicar uma vez, eu tenho as empresas com o menor IPL até o maior IPL. Eu poderia fazer o contrário também, caso eu quisesse. Aqui no botão de opções, a gente tem algumas observações que vale eu mencionar. Por exemplo, acumular 12 meses. Aqui está acumulando 12 meses, ou seja, isso quer dizer que é a receita líquida acumulada 12 meses, como se fosse, nesse caso aqui, a gente está olhando a demonstração do 31/3 de 2023, 12 meses para trás. Então, qual é a receita líquida de Eletrobras
nos últimos 12 meses, terminando nessa data 31/3/2023, como se essa informação trimestral fosse tratada como uma demonstração financeira de final de ano, uma DFP. A gente pode mudar isso facilmente colocando 3, 6 ou 9 aqui. Veja que ele mudou agora a receita líquida 3 meses em bilhões. No botão de datas também é muito simples de entender. A gente tem a data análise e data demonstração. São as duas datas que a gente pode puxar essas informações. Então, se eu quisesse, por exemplo, ver na data análise do 19/4/2023, na teoria não era para mudar nada, porém, indicadores que levam em consideração a data análise vão mudar. Por exemplo, o PL. Veja o PL aqui, o preço-lucro de Eletrobras está 202,92 para a data 23/5/2023. Quando eu mudei para 19/4/2023, de 202 foi para 190. Por quê? Porque nessa data análise existia outro preço de fechamento para o cálculo desse indicador. Então, esse indicador é o preço dividido pelo lucro por ação e o preço de 19/4/2023, o preço de fechamento, claramente era diferente do preço do 23/5/2023 que a gente estava olhando antes. Então, alguns indicadores são baseados em data análise e data demonstração. Alguns outros indicadores são só baseados em data demonstração. Por exemplo, receita líquida. Então veja que 9,21, se eu mudar para qualquer outra data aqui, vou mudar para um 21/4/2023, veja que ainda permaneceu 9,21 bi de receita líquida. Por quê? Porque essa é uma informação basicamente que ela muda em relação à data demonstração. Então, caso eu queira ver ela mudando, eu preciso vir no botão de datas. Data de demonstração ele está pegando mais recente, eu poderia colocar point in time, ou poderia também colocar, sei lá, 30/9/2021. Se eu colocar isso, todas as informações vão ser puxadas para o balanço do 30/9/21. Veja que todas as informações vão mudar aqui. Eu vou abordar mais para frente sobre essa relação de datas e como elas impactam cada indicador e cada função na com dinheiro, tá? Mas basicamente esse é o conhecimento primário que você precisa. E para finalizar, aqui no botão de opções, eu posso, por exemplo, em vez de mostrar tabela de dados, eu poderia, por exemplo, colocar um gráfico por ativo. E eu tenho aqui Eletrobras, eu tenho a receita líquida, eu tenho o PL, eu tenho o lucro líquido, eu tenho o EBITDA, cada um para cada ação. Por exemplo, se eu deixar só receita líquida, eu tenho um gráfico por ação. Na verdade, a melhor visualização que a gente podia colocar aqui é mostrar um gráfico por indicador. Um gráfico por indicador, a gente tem um gráfico só com as receitas líquidas de todas as empresas. E eu tenho que a Nel aqui é a maior receita líquida e assim por diante. Para baixar para Excel, também é muito fácil. Clicou no botãozinho XLS e já vai baixar para sua planilha todos esses dados. Lembrando que se você baixa os dados nessa forma de gráfico, vai vir a tabela de dados que nem estava antes. Essa tabelinha aqui, tabela de dados, vai vir desse jeito para o seu Excel. É possível fazer inúmeras comparações nessa ferramenta. Até valuation e método de pontuações dá para fazer aqui. Então não deixe de entrar em contato com o nosso time de atendimento para clientes com dinheiro, caso tenha dúvidas, ou solicitar uma demonstração grátis com o nosso time de especialistas, caso não seja cliente. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal para ter acesso a todos os conteúdos do Dominando com Dinheiro. Te vejo no próximo vídeo e boas análises.